Quando eu olho para esse texto sagrado, eu identifico que Paulo se preocupou em aconselhar a igreja em Éfeso com uma propriedade um tanto espiritual. Paulo aqui identifica exatamente dois elementos: um elemento físico, um elemento espiritual. O primeiro elemento identificado por Paulo é o vinho, e o segundo elemento espiritual é o próprio Espírito Santo. Paulo estava preocupado exatamente em pronunciar-se para os irmãos da igreja em Éfeso concernente em que ele solidificava estar vivendo, ou seja, eles eram avivados ou não eram avivados pelo Espírito. Eles tinham vida em quê? Em algo material, em algo físico ou em algo espiritual. No entanto, quando o nosso irmão nos traz ao nosso coração esta maravilhosa mensagem sobre ser avivados pelo Espírito Santo, a minha alma foi inaugurada por esse versículo e o Espírito de Deus deixou em mim esta maravilha que eu quero vos conferir nesta noite. Quando olhamos para o primeiro elemento, o elemento físico aqui proferido por Paulo, nós vamos ver que o vinho, ele era o fruto da uva comumente usado na mesa de todo um judeu. Exatamente esta palavra vinho é derivada de um vocábulo grego que quer dizer suco de uva. Não tinha como fazer a distinção entre o suco de uva fermentado ou o suco de uva não fermentado. Quando se referia a vinho no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, nas eras de Jesus Cristo, era exatamente essa expressão dita. Ninguém sabia diferenciar se era suco de uva fermentado ou não, mas o texto aqui empregado e a preocupação número 1 com a igreja de Jesus Cristo por Paulo era exatamente concernente ao suco de uva fermentado outrora, que traria qualquer tipo de diferença sobre a vida dos irmãos que ali pudessem beber. A Bíblia faz menção a diversas passagens sobre essa expressão vinho, e eu fiz questão de buscar pelo menos 4 destas passagens para alegorar nesta noite este elemento físico aqui falando. A Bíblia Sagrada nos fala que o vinho serve para a alegria, o vinho serve para o cansado do deserto, o vinho serve para estimular a carne, por fim, o vinho serve para nos fazer escarnecer a nós mesmos e também errar pelo caminho. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver exatamente um homem chamado Salomão escrevendo a sua carta, escrevendo o livro de Eclesiastes, e ele começa exatamente a dizer estas palavras: para rir que se dá o banquete, e o vinho alegra a vida. Todo judeu fazia banquete, e os seus banquetes, além de ter a carne, além de ter o trigo, além de ter o queijo, tinha que ter vinho. Não se fazia uma festa sem o vinho. Não tinha como produzir uma festa se alguém fosse uma festa que essa festa não tivesse vinho. Essa festa não tinha sequer um motivo de alegria. Falando sobre trazer vinho para o cansado, quando Davi mandou chamar Mefibosete e veio Ziba trazer consigo pelo menos jumenta, trazer o pão e trouxe consigo frutas e também vinho. A Bíblia Sagrada nos diz no segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo número 2, que quando Ziba chega na presença do rei, o rei lhe pergunta: para que são estas coisas? E ele responde exatamente assim: os jumentos é para a casa do rei montar neles, o pão e as frutas de verão é para os moços comerem, mas o vinho são para aqueles que estão voltando do deserto. Ora, na Bíblia Sagrada nos faz entender que todo aquele que vem cansado do deserto se faz necessário tomar vinho. Vemos então 2 pontos positivos do vinho na Bíblia Sagrada, mas partimos para 2 pontos negativos do vinho na Bíblia Sagrada. A Bíblia nos fala que ele, o mesmo Salomão, não tendo com que estimular a sua carne e saciar a sua carne, ele disse que este vinho era exatamente para estimular a sua carne. No livro de Provérbios 2 e 3, busquei no meu coração como estimulado, e ele disse: achei o vinho para estimular a minha carne. A Bíblia também fala que este Salomão, sabendo do propósito deste vinho,
não é sábio. Ou seja, beber vinho não é coisa de gente sábia. Este Salomão sabia exatamente qual era a consistência que este fruto da vide podia proporcionar. E eu trago a atenção dos irmãos e convido quem tem um glória a Deus para encher o pulmão para dar glória, porque eu invaso a minha alma e o meu coração em uma satisfação, porque a igreja do Senhor Jesus não precisa de vinho. Ora, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu posso entender que o Espírito Santo também serve para alegrar a sua igreja. O Espírito Santo também serve para nos ajudar quando nós retornamos do deserto. E o Espírito Santo também serve para nos estimular, mas não a nossa carne, o nosso espírito, para não desanimar na fé. Aleluia, glória a Deus. Quantos creem nisso? Deu glória ao nome de Jesus. Aleluia. Esse mesmo Espírito faz-me entender pelo menos 7 paralelos que podemos traçar sobre a diferença entre o vinho e a diferença entre o Espírito Santo. Quando olhamos para vinho, sabemos que o vinho é usado e traz muita sujeira para o mundo, mas o Espírito Santo é usado para trazer limpeza e fazer limpo aquilo que estava sujo. O vinho é usado para trazer alegria, mas uma alegria passageira. O Espírito Santo, irmão Leandro, é usado para trazer uma alegria, e uma